O Fiat Punto Tijet é o carro oficial do cara que se achava hardcore na época de escola, porque ele ficava ouvindo Slipknot no máximo durante a aula inteira. Festa na casa do parceiro, sujei o chão inteiro, quando pisei no brigadeiro. Vai tá geral da classe! Depois de uma sequência de carros paia, fico feliz demais de poder andar num carrinho que eu sempre fui apaixonado, o Punto Tijet. Os espectadores com olhos de lince já observaram as diferenças. Isso aqui não é um Punto normal, ele é mais largo, mais baixo e mais turbo que a versão normal. Mas na sua essência, não deixa de ser um hatch compacto da Fiat com motor Fire. Esse carro aqui não é aquele Fiat Punto que você escolhia no início do Need for Speed Most Wanted, nem aquele que você comprava de meme no Gran Turismo 5 ou 6. Na verdade, o Punto Nacional não é nem do mesmo projeto que o Gran Punto Europeu, que nasceu para ser um carro que fizesse a função do Fiat Palio na Europa, um hatch de entrada. O problema é que no Brasil a gente já tinha o Palio, o Uno caso o Palio fosse muito para você, e o Estilo, que era o carro para quem queria se sentir mais jovem aos 38 anos de idade, em 2008. O Punto veio para ficar naquele meio, para quem achava que o Palio era simples demais, mas não podia entrar para a vida de clonar cartão desde cedo e pegar um bravo ao estilo. O Punto Nacional foi feito na base de uma salada com bastante pitadas de Palio, algumas de Fiat Idea e outras de Fiat Stilo, portando o mesmo desenho encantador feito pelo Giorgetto Di Giaro, que era o mesmo desenho do modelo europeu, com alguns pedaços de uma plataforma feita com uma união sinistra com a GM. Sim, a plataforma Gama. Tanto que os Puntos, quando chegaram no Brasil, usavam o Fire 1.4 e o motor GM Família 1.8. Mas aí já é delírio meu, porque a plataforma oficial do Punto Nacional é a do Palio de primeira geração, e o Palio de primeira geração também foi adaptado para usar esses motores GMs. Então provavelmente o que tem da plataforma Gama é algum detalhe ou outro. A base é do Palio Nacional mesmo. O Punto brasileiro é uma história muito confusa, de muitas e muitas adaptações unidas ao fato que a Fiat meio que nunca soube porque ela realmente trouxe esse carro para cá. A Fiat sempre tentou atacar com força máxima no segmento favorito dela, o de carros compactos. Em 2010, 2011, se você precisasse de um compacto da Fiat, você podia começar com um Mille básico, passar para um Uno Vivace se quisesse algo parecido com o Uno, mas que não fosse um projeto de 1980, um Palio Fire para atender a todas as autoescolas, o Palio mais novo para atender os professores de matemática, um Fiat 500 para todas as Giseles que entraram no curso de moda ou de medicina da rede privada, e o Punto, que sinceramente nem era muito maior que o Palio, mas tinha essa versão turbo que era muito pica. Ele nunca foi um carro barato, o Tijet custava praticamente 2 Uno Sport em duas portas, que no quesito esportivo ele ganha muitos pontos, porque o Punto de duas portas dessa geração, infelizmente nunca veio para o Brasil. Mas o Punto Tijet sempre foi um carro de boy. Em 2010, esse carro custava R$ 64.090, o que hoje equivale a quase R$ 132 mil. Sei que não temos opções de carros tão legais como esse Punto hoje em dia nessa casa de preço no mercado de 0 km. Só que se a gente tirar o glamour dos adesivos e da turbina, é um carro simples. É um motor praticamente Fire 1.4 com injeção normal, nada de injeção direta. É um carro com praticamente nenhuma eletrônica, ele não tem controle de tração, de estabilidade, e eu acredito que airbag ABS não era de série em todos os Tijets. Eu posso estar errado, tá? Pra quem reclama que hoje os carros são tudo uns robôs sem alma, sem vida, tá aí. Essa é a opção mais Van Damme dos esportivos nacionais depois de 2010. Eu não dou um ano pra todo mundo na internet ficar falando que esse é o último esportivo raiz do Brasil, e meu Deus, como eu odeio essa expressão raiz. Fiat Punto 1.4 Tijet 2010. O carro oficial de ter nascido em 1999 e ficar forçando de como tudo era melhor nos anos 90, mesmo que você não viveu eles. Uma coisa importante, esse carro não é um Abarth. Pode parar de ficar colocando faixa e emblema. A gente sabe que o Tijet tem o mesmo motor, o mesmo body kit, só que por uma questão de que, segundo a 4 rodas, ele não se enquadrava na nova cartilha de valores da grife. Ou seja, foi desenvolvido para o Brasil, automaticamente o transforma em um carro que não é bom o suficiente para ter o emblema Abarth. É um eurocentrismo meio besta, que faz ele se tornar apenas um Tijet. Eu nunca soube exatamente o que a foda era isso. Tijet, mano. O que isso significa, velho? O T eu suponho que seja de turbo, mas o Jet é de jato, mano. O que isso significa, velho? Uma coisa que eu gosto no Tijet é que ele é mais sutil que o Abarth. Esse aqui tá até com as faixas do modelo mais novo, o que particularmente eu não gosto. Eu acho o Tijet mais limpo que, por exemplo, um Sandero RS, que tem adesivos até onde não pode mais. Mesmo assim, ele não passa despercebido, ainda mais esse aqui amarelo. Tem gente que gosta disso mesmo, é dos pescoços virando. Sei lá, não é muito minha onda, mano. Eu escolheria o Tijet branco, mano, mas hoje
tá meio pegado. Esse carro sofre do mesmo mal que todo carro esportivo nacional recebe. Muitos deram PT, vários estão um absoluto lixo, e aqui, como não temos tantos carros legais e turbo, o preço acaba sendo o que o dono quer. Se o carro estiver bom e não estiver muito surrado, ele pode pedir quanto que ele quiser, mano. Esses carros foram feitos para serem acelerados, e muitos fizeram exatamente isso. Só que também esqueceram que a manutenção de carro turbo é mais cara e tem que estar cuidando mais mesmo. São mais partes móveis e partes que estão fadadas a dar problemas, como o coletor e a carcaça da turbina que eventualmente vão trincar. Percebe bem como eu disse que esse carro sofre mal que carros esportivos sofrem no Brasil. O pessoal pega pra moer e sim, Punto Jet é um carro esportivo. Querem vocês sim, querem vocês não. Eu entendo. O termo ficou meio vago com essa infusão de carros turbos depois de 2014. Qualquer carro turbinado de fábrica já ganhava o potencial de ser um esportivo aqui. Só porque brotava um brother num laptop Asus velho que ia lá e tirava mais 30, 40 cavalos de bobeira do carro. O Punto Jet é esportivo porque ele não tem só motor turbo. Ele tem toda uma dinâmica que muda para um ponto comum. Não é só para-choques. Vai do fato que ele tem freio a discos na traseira, somado à suspensão retrabalhada e todos os detalhes. As pessoas ficaram meio pé atrás mesmo com o Punto no seu lançamento, porque a barra estava muito alta com o Civic SI e Golf GTI. O T-Jet seria de uma categoria abaixo, onde não tinha rivais até o lançamento do DS3. Que mesmo que eles andassem parecidos, o DS3 era bem mais caro. O problema veio em 2015, quando realmente o rival devido chegou, o Sandero RS. Digo isso mesmo sabendo que são carros completamente diferentes, mano. O Punto é no sentido clássico de carro esportivo brasileiro. É um carro que tem um motor mais forte, mas que tem luxos. É um lugar muito melhor de se estar do que um Sandero, mano. O RS é um carro bem mais focado. É uma máquina de pista, redesenhado inteiro para um track day. Ele é bem fino, enquanto o Punto Jet é muito mais grosso. Ele é o cara que fuma cigarro de palha e sopra fumaça na sua cara falando: pode deixar, eu vou fazer, tá? Ele é divertido de uma forma completamente diferente. Ele é mais bruto, só que de uma forma delicada. A potência ela entra chutando, mas não é tanto ao ponto de pôr uma posição de medo. Não é tão linear como no RS, porque o aspirado alivia a sensação de quase morte. O turbo faz tudo ficar muito mais espetaculoso. Só da turbina entrar assoviando já é algo magistral. O Sandero RS é definitivamente melhor. Ele é mais novo, tem uma mecânica mais simples e de original para original, ele vai espancar o T-Jet na pista. Só que na vida real, eu prefiro o T-Jet. Eu gosto muito mais dele. Ele é mais confortável, ele é mais lidável pro dia a dia, mesmo sendo um carro um pouco duro. E vamos ser bem sinceros, o Punto Jet é um carro genuinamente bonito, enquanto o Sandero tá na base de muito ácido hialurônico. Eu me senti melhor no Punto. Fora que o sanderista precisa gastar em torno de uns 20 mil reais para poder tirar um segundo de tempo de volta. No Punto, um upgrade de turbo e outras coisinhas, você provavelmente já passou dos 200 cavalos no miolo original. E pelo menos de reta, nenhum Sandero RS vai chegar perto. Dá pra também fazer esse carro virar um monstrinho de pista. O que a gente testou aqui já tá com molas Zebec e não faz feio. Dá pra melhorar? Dá. Mas pra quê? O Sandero compromete muita coisa pra ir rápido. Esse carro aqui não. Ele tem bancos muito bons, teto solar, ele é bem completo. Eu realmente amo esse carro, mano. Mesmo que eu também adore o Sandero. Mas o Sandero não faz meu coração bater tão forte quanto esse Punto. Fora que no Punto ele é um carro muito mais fácil para poder tirar uma onda. O Sandero ele é muito sério. Definitivamente são diversões diferentes. Eu não parava de rir dentro do Punto. Enquanto no Sandero, você se diverte com as nerdices, com as nuances do apex da curva. O Punto é o camarada que te busca em casa de madrugada sem avisar nada, simplesmente falando: bota uma roupa aí, fi, vamos dar um rolê muito doido, mano. O Sandero RS é o carro que faz sucesso nas turmas da engenharia, enquanto o Punto T-Jet é a definição do remix de calmo do SD9. Fiat Punto 1.4 T-Jet 2010. O carro oficial daquele mano que só sai de casa trajado de Nike dos pés à cabeça, até pra ir na padaria. Eu não vou mentir, quando eu tinha meus 10, 11 anos de idade, eu tinha esse carro como meu carro favorito à venda no Brasil. Eu sempre gostei do Punto. Talvez porque lá pros anos 2008 da vida, eu ganhei acho que umas 2 miniaturas do Punto no stand da Fiat no salão do automóvel. Eu não lembro o que precisava fazer para ganhar essas miniaturas, mas eu lembro que sempre que voltava do salão, eu voltava com uma sacola cheia de tralha. Eram coisas que a gente ganhava nos estantes. Eu perdi muito dessas coisas e uma das coisas que eu mais fico triste de ter perdido foram essas miniaturas do Punto. A Fiat foi esperta. Mal ela imaginou que isso teria o efeito de, desde criança, fazer eu começar a gostar dos carros da marca. Os estantes da Fiat sempre eram legais de ir. Eu falo isso com um pouco de pesar porque essas paradas do salão de automóvel nunca mais serão como antigamente. Sim, eu estou me afundando em nostalgia. Só que é real, eu fui pelo menos em uns 3 salões e eram muito foda, mano. Era caótico,
mas era uma experiência muito ímpar. Ver os carros era meio que secundário, tinha muita coisa pra fazer, mano. Eu sei que mais velho observando isso parece até bobo. A gente viajando até São Paulo pra ficar andando no meio de uma muvuca só pra ficar vendo uns carros legais. Isso é quase o momento do capitalismo tardio, é pagar para ver algo que você não vai comprar. Só que isso me marcou muito como entusiasta. Eu realmente tenho um apreço maior por esse carro por causa disso. Fora os comerciais de época que até hoje me pegam, mano. Tinha uma que ficava na parte de trás das revistas que separava os modelos do ponto como o LX, para quem levantou 10 minutos depois do despertador, o Sport 1.8 de quem levantou 40 minutos depois do despertador e o ponto T-Jet, para quem o despertador simplesmente não tocou. Pensando dessa forma, ele é definitivamente o carro para mim. Eu cresci tendo a meta de um dia ter esse carro. Hoje eu fico olhando pro meu Uno velho parado na oficina e eu fico meio... O tempo passou e eu aceitei minha condição perante o capitalismo. E o T-Jet acabou saindo do meu imaginário. Sabe aquela frase, não encontre seus heróis? Eu tava com muito receio de acontecer exatamente isso com esse carro. De eu não gostar, de ver que ele não era isso tudo. Foda que logo quando eu entrei no carro eu pude confirmar. Eu sempre tive bom gosto, mano. E eu sabia das coisas também. Esse carro é incrível. Ele é divertido, ele anda bem. O desenho mesmo, mais de 14 anos depois, continua charmoso, mano. E hoje em dia as pessoas já sabem o que dá certo e o que dá errado nesses carros. É o mesmo que eu sinto em relação à MTV. Eu tenho saudades inexplicáveis sobre esse ex-canal de TV aberta. Porém, eu entendo que ela não funcionaria da mesma forma hoje. Igual um ponto T-Jet, que hoje tem seus percalços, vai ter coisa pra fazer. Um carro turbo usado sempre vai ser algo empolgante, não só pela potência, mas pelos BOs que ele pode dar. Eu não consigo ver mais esse carro com os olhos de uma criança de 11 anos. Infelizmente, na idade adulta, a gente tem que ficar calculando custos, olhar preço do seguro, as coisas perdem um bocado do brilho, e aquilo que a gente costumava ignorar, hoje passa a ter outro valor. Eu não gostava de Uno nessa época, mas hoje eu adoro. Eu não deixo de adorar o T-Jet, só que eu entendi que pra mim hoje, ele é meio demais. Fiat Punto 1.4 T-Jet 2010. Se eu soubesse o quanto eu ia sofrer na vida adulta, eu tinha tentado aproveitar mais a minha infância. Já que estamos falando do T-Jet, vamos de novo entrar na questão. Ele é ou não um motor Fire? Vocês podem continuar bolados comigo, falar que o motor é importado e os carai, porque eu continuo achando que ele é um motor Fire na sua base. Se dá pra pegar um bloco de 1.4 Fire Evo e pôr nesse carro para funcionar com pouquíssimas modificações, não adianta pra mim então jogar a carta que ele é um motor importado, visto que a Fiat também fazia o motor Fire lá fora. Tem 16 válvulas e tem outros avanços. Tá tudo bem. Ele é até melhor, mano. Vamos não glamorizar as coisas. O T-Jet é um motor Fire mais moderno, com 16 válvulas e outros avanços. E tá tudo bem, e até melhor assim. Compartilha peças e abaixa o custo das manutenções. Sei que os entendidos automotivos podem ficar chateados porque conhecemos o Fire aqui por ser um motor tão empolgante quanto uma segunda-feira chuvosa. Não levem isso a mal. Ser um motor Fire é bom pra todo mundo, mano. Não foi só com essa versão esportiva que o Punto teve suas aventuras. Esse carismático carro teve participações, e algumas de destaque, no mundo do esporte a motor. O Punto foi uma plataforma relativamente barata para os europeus botarem para um projeto de corrida amadora. Foi muito buscado por entusiastas da área, principalmente para a parte de rally. Mas não foi somente no mundo dos doidinhos por velocidade com pouco mais de grana que o Punto teve atuações fortes. Houveram diversas homologações do carro da Fiat para corridas especialmente no rally. Talvez surpreendendo alguns, mas o Punto foi campeão em algumas categorias de rally de relevância, como no Campeonato Italiano de 2003, que foi vencido por Paolo Andreucci e Anna Andreuzzi, ao comando de um Fiat Punto Abarth S1600. A mesma dupla iria novamente conquistar o título italiano em 2006, agora com um grande Punto Abarth S2000, sim, o mesmo que você pegava no início do Dirt 3. Nas mãos de outra dupla, o Punto também venceu o título italiano do rally de 2007. Eu não consigo ler o nome desses caras, mano. Eu vou deixar aqui, tá ligado? O nome é esse, mano. Eles venceram o título a bordo de um Punto S2000. E se engana quem acha que só em sua terra natal o Punto teve relevância. Em nível continental também foi campeão do europeu de rally em 2006 com o mesmo camarada. Não bastasse 3 títulos nacionais e um continental, nosso casinha Jean também levou o carro à glória sendo campeão inaugural do desafio intercontinental de rally em 2006. Não deve ser normal para alguns que não estão acostumados com o mundo do esporte ver um Fiat tendo relevância em competições assim. Afinal, é uma marca conhecida por carros compactos, até um pouco meio paias. Só que não é tão incomum de se pensar isso, já que a própria montadora foi e ainda é ofuscada nessa área por outros fabricantes dentro do seu próprio grupo, como Alfa Romeo e Lancia. Mas se eu te falar que a Fiat, lá no início da história automotiva, quando o carro tinha apenas algumas décadas de idade, ela foi lá e criou algo que eu posso definir apenas como uma insanidade sobre 4 rodas.
Eu tô falando do Fiat S76, a besta de Turim. Esse foi um projeto da montadora italiana, nascido em 1910, para vencer recordes de velocidades, mais precisamente aquele estabelecido pela Blitz-Benz. O carro tinha por volta de seus 300 cavalos de potência no motor de, sim, 28,4 litros. Só assim para conseguir 300 cavalos num carro de 100 anos atrás. Inicialmente a Fiat contratou Pietro Bordino para pilotar a máquina, mas em testes ele se recusou o carro em velocidades acima de 90 milhas por hora, algo quase de 150 por hora. Posteriormente conseguiu atingir 187 km por hora em um teste na Inglaterra. Apenas 2 exemplares foram fabricados e um deles acabou sendo desmontado pela própria Fiat em 1919. Mas em 1911, o segundo protótipo foi adquirido pelo príncipe Boris, da Rússia, contratando o piloto americano Arthur Duray para realizar mais uma tentativa de quebra de recorde, agora na Bélgica, em 1913. Duray levou o S76 para a marca de 213 km por hora, estabelecendo um novo recorde para a época, mas acabou que foi desqualificado numa tecnicalidade, recebendo o título de carro mais rápido do mundo, apenas de uma forma não oficial. A Fiat, principalmente hoje, pode parecer contida e sem graça. Só que antes, seus motores eram desenhados pelo mesmo cara que fazia os motores de Fórmula 1 para a Ferrari. Eles sempre tiveram esse dedinho no mundo das corridas, nos seus carros. E eu sinto saudade disso. O T-Jet, para mim, foi o último grito dessa paixão pela velocidade que a Fiat tinha. Você não me engana, Pulse. Mesmo com toda essa roupa de abarte, eu sinto saudades dessa Fiat. A Fiat que gostava de rir de si mesmo. Eu não me canso de reclamar de quão pai a Fiat se tornou. Só que tá vendendo como nunca, né? Então a gente até pode sentir saudade. Mas o público geral, não. Fiat Punto 1.4 T-Jet 2010. O carro oficial de quem era entusiasta de Windows Phone. O Punto T-Jet está longe de ser um carro perfeito. Ele tem seus defeitos crônicos, o sistema original de mídia, o Blue MI, é tão bom quanto ser atacado por jacarés, o seguro é alto, principalmente para quem é boyzão abaixo dos 40 anos e mora numa quebrada sinistra, ele é um cada apertado, o porta-malas cabe mais ou menos umas 2 caixas de leite, ele é um carro meio estranho que não faz sentido nenhum. E eu adoro ele por isso. Por que hoje tudo tem que ser tão racional? O Punto é o oposto disso. Ele é emocional, ele é um carro que quer se divertir, ele não é nerd como o Sandero, nem fede elitismo como o DS3, mas ele não é um carro custo-benefício, pode tirar isso da sua cabeça. O Punto se encaixa bem pra mim, os para-choques, as lanternas traseiras do lado do vidro, eu ainda acho esse carro devidamente bonito. Esse aqui, tá? O facelift eu passo longe, mano. Agora, eu recomendaria esse carro? Não. Pra você ter um negócio desse, você tem que gostar, mano. Principalmente se você está procurando um primeiro carro. Sei que ainda dá pra achar uns desses relativamente rodáveis por uns 30, 35 mil. Mas isso aqui é um carro pra gente que já tá iniciado. Esse carro, sem as eletrônicas, nas velocidades que ele pode atingir, se você demole, você vai morrer, mano. Só que se você é igual eu, um pouco maluco das ideias, ele é genuinamente interessante, mano. Eu fico triste que não realizarei meu sonho de infância. Um carro desse não serve para a minha realidade. Porém, minha criança interior está feliz de saber que eu pelo menos andei nesse carro, que eu pude curtir ele um pouquinho, imaginar como as coisas seriam diferentes para mim. O sonho de infância, ele tem um peso muito forte. Só que ficar velho e ver com mais clareza a realidade, a gente para pra pensar. Talvez tenha sonhos que são melhores serem ficados na infância mesmo. É triste, mas faz parte do nosso amadurecimento. E a melhor parte é que eu não preciso voltar para o passado e ter que explicar isso para aquela criança. Fiat Punto 1.4 T-Jet 2010. Não fique triste porque não realizou os sonhos de quando você era uma criança. É melhor assim do que ver eles se tornarem pesadelos.